O espírito unindo-se ao corpo se identifica com a matéria não é senão o envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Ela ligou no WhatsApp, por isso que eu não gosto de assistir aqui. Berenice, fecha seu microfone e aí você briga com o que você quiser aí. Sem problemas. Hoje o negócio. Hoje já começou a pegar. Olha lá, bonitinha. Vamos embora. Então, assim, é interessante essa resposta, né? O espírito, unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Gente, eu acho que isso aqui é importantíssimo. Sabe por quê? Porque quando você for realizar trabalhos na área de assistência espiritual para, por exemplo, tratamento de saúde, desobsessão, nós poderemos lançar mão de instrumentos que já existem em nossa bagagem espiritual, hein? Acho bacana a gente guardar essa informação lá para o curso de médiuns. O espírito exerce com toda a liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? Olha a resposta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Segundo isso, aí mais uma pergunta. O envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Resposta: sim, é muito opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Então, quando você tem uma bagagem, na erraticidade, você é uma estrutura já desenvolvida em vários aspectos. Quando você encarna, quando você se acopla ao corpo, parte da sua bagagem espiritual fica abafada, você não consegue se manifestar. Até aí tudo bem. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos de manifestação das faculdades. Da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Tudo bem? Agora sou eu, Francisco, falando, né? Tem pessoas que tomam determinado medicamento, por exemplo, aquele que ele é subdividido em várias doses, homeopatia, e resolve algumas doenças importantes. Eu, Francisco, tenho que tomar bezetacil enquanto a Débora toma homeopatia. Eu acho que tem alguma coisa em a ver com essa coisa de organismo material desenvolvido ou não, tá? Qualidade dos componentes que formam o organismo, a qualidade do cérebro para manifestação da mente espiritual, né? Porque o cérebro ele é o HD que recebe as informações do campo mental e aí ele decodifica as informações do campo espiritual para o organismo e aí executamos as ordens desse corpo material. Então, o desenvolvimento do setor mental, do cérebro de carne, é extremamente importante para a boa comunicação, para a boa manifestação do espírito nessa dimensão. Tudo bem? Os órgãos... Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais?
Olha a resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Então, mais uma vez, Kardec dá uma beliscada na questão se o corpo tem ou não algum tipo de inteligência. E eles são taxativos em dizer que não. Todo o processo de inteligência, de intuição, parte da mente espiritual, tá? E é refletido no corpo de carne. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Olha a palavra, unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito podem ser mais ou menos avançado, são um princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos o exercício dessas faculdades. Aí Kardec faz um comentário sobre isso aí. O espírito, se encarnado, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais. Do que se assegura que, sem esses órgãos, não poderiam ser gênios, e que o último imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se estivesse provido de certos órgãos. Bom, eu já comentei aqui e vou reforçar esse comentário. Eu acho que é no livro Obreiros da Luz, tem a encarnação de Segismundo, é o nome do personagem. E ocorre nessa narrativa em que André Luiz está ajudando, aliás, André Luiz está estudando a encarnação de um espírito amigo do seu mentor, que é o Segismundo. Vai chegar uma hora lá no texto, vocês podem até dar uma olhadinha, até antes de dormir, que vocês são alunos super curiosos, né? Às vezes não vão nem dormir para pegar o livro e começar a ler. Aparece no texto lá que eles vão escolher qual é o espermatozoide que irá atender ao planejamento dos genes que vão atender ao planejamento reencarnatório desse Segismundo. Ou seja, o óvulo maduro da mulher já está lá com a carga genética que ela vai fornecer para o Segismundo. Então, eles precisam pegar naquele mar de espermatozoides aquele que irá fornecer o que falta para complementar o planejamento para aquele camarada ganhar o corpinho dele, de acordo com as necessidades. Esse planejamento vai iluminar certas habilidades que ele vai trazer instintivamente e vai abafar algumas outras que poderiam prejudicá-lo nesse planejamento. Olha que interessante. Isso está tudo lá no livro Obreiros da Luz, Reencarnação de Segismundo. Posso estar errando o nome do livro, mas só jogar na obra de André Luiz, a encarnação de Segismundo, com S, que aí vocês vão chegar no livro correto, tá? É isso aí. E então demonstra esse fato que as necessidades, as habilidades, tudo vem da carga espiritual sobre o zigoto que está se formando ali. Idiotismo e loucura. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Não. Eles têm uma alma humana,
muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mundo sofre a de não poder falar, a do mudo, sofre a de não poder falar. Muitas vezes é uma alma humana muito mais capacitada do que nós podemos avaliar e está vivendo aquela experiência encarnatória numa máquina deficitária, tá? Tudo tem um porquê. E na pergunta seguinte, Kardec faz essa pergunta, né? Qual o objetivo? Resposta: são os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, não dão as faculdades. É aí que está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. E isso não o impedirá de que seja um bom músico. Tudo bem até aí esse conceito? Posso caminhar um pouquinho para frente? Fala, Diego. Só para avisar, você falou aí da reencarnação de Segismundo, é do livro Missionários da Luz. Não é Obreiros da Luz, né? Missionários da Não, Luz. Missionários da Luz. É o terceiro livro, né? Se você diz, então mas eu Não, não eu estou perguntando para você que está aí todo. Não, eu não sei se é o terceiro. Eu posso ver aqui. Espera aí. É o terceiro livro. O Período da Luz é o quarto. Então, retificando, Missionários da Luz. É o terceiro livro da série André Luiz, tá? Que tem o capítulo do Segismundo. E mais, qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. E um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. É que nem, por exemplo, você ser uma pessoa extremamente inteligente e não ter um embasamento moral na sua conduta é um negócio muito perigoso. É a mesma coisa que a riqueza, viu, gente? Em alguns comentários, né, nesse próprio livro aqui, eu não lembro aonde especificamente, mas, por exemplo, ele fala assim que o quanto é perigoso para um ser encarnado ser rico, não ter limitação das suas vontades na questão material. É um treco extremamente perigoso, principalmente se ele não for, mas não tiver uma estrutura moral bem legal, ligado à ética das suas condutas. É um negócio muito sério. Depois a 377. Francisco. Oi. Quando você fala idiotas cretinos, quem são os idiotas e cretinos? Os que têm problemas mentais? Mentais de nascimento. Entendi. Obrigada. Tá? Não são aqueles caras idiota que fecha a gente no trânsito e chama de idiota e de cretino. Aqueles são outros. Obrigada. Ai, Deus do céu. Eu fico vontade de matar, mas não pode.
O idiota no estado de espírito tem consciência desse estado mental? Dá uma olhadinha nessa resposta. Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que estavam seu voo não são uma prova. Como é que é? Ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Olha o sofrimento, gente. O cara pode estar babando daqui para fora, mas por dentro tem todo um espírito refletindo a dificuldade de mandar você para aquele lugar, para brigar pelo que ele quer brigar, para exigir o que ele quer exigir, para pedir o que ele está necessitando. Ele não consegue se expressar. Já pensou a dificuldade? E ele tem consciência. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o pessoal de Alzheimer, né? Tudo isso aí. Bom, qual é a situação do espírito na loucura? O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda dos órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterado, sua ação e suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se ele perde o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. Se te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, uma perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Barbaridade. É sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelas quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência, da qual não se livra senão depois de uma completa separação de todas as impressões materiais. E o cara desencarna mal, desequilibrado também. E fica por um tempo, viu, gente? Até sujeito a tratamento no plano espiritual para voltar ao equilíbrio. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca a morte um meio de romper os seus laços. Aí tem algumas perguntas que vai falar sobre essa questão. Eu acho que a gente pode já ir lá para a questão da infância. Tudo bem se a gente dá essa puladinha? Como é que vocês estão? Deixa eu ver se tem alguém querendo falar com a gente aqui do grupo. Não. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda da qual pode se manifestar.
Uma criança em tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar uma intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Olha que interessante isso, tá? Você se despede de seus amigos do plano espiritual, você entra no estado de perturbação para o encolhimento da sua massa perispiritual, você vai ser conectada ao óvulo espermatozoide, e essa perturbação, esse meio sono, ela vai te acompanhando e vai diminuindo à medida que você vai chegando à fase adolescente, né? Uma observação vem em apoio a essa resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Quer dizer, criança sonha como criança mesmo. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o vigor anterior? Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa, quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Não. Esse estado não é uma necessidade. É natural segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Você está ainda atordoado pela reencarnação, isso não é um sofrimento, é um processo natural. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que as primeiras crises das crianças são de choro? De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Bom, então, nessas perguntas, é aquela história que a gente já conversou. Durante essa etapa em que o espírito não está totalmente desperto da sua encarnação, ele está naquela fase infantil, é o período apropriado para os pais fazerem as modificações em algumas manifestações da moral dessa criança, tá? Corrigir alguns defeitos de comportamento, de ética, etc. Porque à medida que ele vai envelhecendo, a sua encarnação vai se completando e aí ele adquire a consciência de um espírito adulto. E aí ele retoma os seus instintos, as suas ideias que ele já traz, tá? E se essas ideias e essa retomada não encontram bases que as modifiquem ou as ratifiquem, conforme as coisas boas ou ruins que os pais observam, né? Esse espírito não sofreu nenhuma mudança em sua educação, ele não progrediu. Então, a partir dali, as modificações serão mais difíceis e só ocorrerão através do processo que a gente chama de dor, onde a vida vai dando umas lambadas no cabra e o cabra vai modificando o seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de trabalhar as emoções. É um processo um pouquinho mais dolorido, tá? Tudo bem até aí? Vocês que leram essas perguntas, tem alguma coisa a questionar? Ok. Olha o que ele fala um pouquinho no final da pergunta. Na pergunta 385, o último parágrafo lá, ó. A infância tem ainda outra utilidade.
os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade se torna flexíveis. Desculpe. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Já falei aqui, vou repetir, é como se a criança fosse um armário. Sabe aqueles armários que você guarda a bijuteria? Tem várias gavetinhas e chaves? Os pais têm acesso a várias gavetinhas no campo mental da criança, que vai trabalhar o convívio fraterno, vai trabalhar o humor, porque tem criança que já acorda com aquela cara de comi e não gostou, né? Então, e aí tem pai que incentiva esse estado rabugento e cria um velho que ninguém suporta depois. Então, tem aquela criança também que acorda com muito nhenhenhé e tal, tem aquela outra que é egoísta, tem aquela outra que é agressiva. Então, são comportamentos que até os 6, 7 anos, os pais têm a chavinha para abrir e modificar e fechar. Abre outra gaveta, modifica e fecha. Dá para a criança um aspecto que é mais condizente com a educação que os pais tiveram. E aí eles modificam aquele armarinho. Porque quando a criança cresce, ela toma a chave das mãos dos pais e ali ninguém mexe, a não ser a própria vida com os seus fatores externos. É isso que os espíritos explicam, e é essa reflexão que Kardec faz aí no final da pergunta. Tá bom? Simpatias e antipatias terrestres. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Isso, para mim, é interessante. Mas eu me pergunto se a caipirinha que me uniu com a minha mulher foi um desses fatos fortuitos. Quem foi que pagou aquela caipirinha? Eu não lembro. Mas estamos aqui. Né? Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? A pergunta é interessante. A resposta é mais ainda. Nem sempre. A lembrança de existências passadas teriam inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. É por isso que é interessante o esquecimento do passado. Né? Porque, às vezes, você foi um canalha na outra existência. E aí, todo um processo de reerguimento da sua moral, da sua forma de se conduzir, você pede uma nova chance para mostrar para aquela pessoa que você não é mais aquele canalha que você foi. E aí você ganha um corpo e a pessoa se apresenta novamente na sua vida. Você não se lembra de nada. E você coloca em exercício, tomara que coloque, né? Tudo o seu aprendizado que você teve antes de encarnar. Depois de desencarnado, que você retoma a sua consciência, você lembra dos percalços que você já teve nas suas experiências encarnatórias e lembra do maldito ou da maldita que te ferrou em tal existência. E aí, de repente, você percebe que nessa última que acabou, é a mesma pessoa
só que com uma carinha nova, um corpo diferente. Porém, uma maneira de se conduzir totalmente modificada. O seu conceito a respeito desse companheiro vai se mudar da água para o vinho, porque ele se mostrou modificado. Então, a harmonia espiritual entre os dois vai se restabelecer. O duro é quando a gente faz o pacto para voltar e casar e ter os filhos, trará, trará, e você não pôr em prática aquilo que a sua consciência drena para a sua razão, né, para que você haja assim ou assado. E você dá impulso para os seus instintos, muito mais ligado à parte animal do que à parte espiritual. E aí, toda aquela estrutura primitiva do seu comportamento amoral, tomando conta das suas atitudes, vão de novo te levar a uma derrocada na nova situação e na nova oportunidade que a espiritualidade que Deus lhe forneceu. Então, é aí que está o problema, que a gente precisa pensar bastante quando a gente está numa relação afetiva. Não só marido e mulher. Pode ser na relação maternal, paternal, né? Parentesco, uma relação profissional. Tudo isso aí nós temos que sempre estar examinando a nossa forma de se manifestar nessa relação. E não sempre atribuir ao outro as dificuldades que nós percebemos nessas relações. Muitas vezes somos responsáveis por 50% do problema. Francisco, eu não entendi uma coisa. Hum. Quando tem isso das duas pessoas voltarem, tipo, elas combinam? Ah, vamos voltar aí. Mas aí se elas combinam, tipo, já não tá tudo bem? Assim, que você falou, foi um canalha numa vida e aí tá voltando para mostrar de uma forma que aprendeu com os erros e vai ser diferente, né? Vai ter uma relação diferente. Mas aí no plano espiritual, eles já não conversam, já não resolvem essas coisas. Aí, tipo, vir junto é como se fosse uma prova real, assim, para ver se você vai manter a sua palavra? Ou mais ou menos isso. Ó, a mãe do André Luiz, numa conversa que acho que ela tem até no filme, tem uma cena assim, a mãe do André Luiz vive num plano acima da deles em nosso lar. O André Luiz está naquele lugar maravilhoso e a mãe dele está no andar de cima ainda. E ela vem visitá-lo e ele pergunta, mãe, cadê o pai? Aí ela fala, seu pai está lá embaixo, junto com as suas duas amantes. O André Luiz fica perturbado com essa resposta. Mas ela fala, não se aflija, já organizei o meu retorno ao corpo de carne, vamos nos casar mais uma vez, e essas duas amantes serão trazidas como nossas filhas. Olha lá, aonde eles serão reeducadas. Eu não sei se o marido participou dessa organização com a esposa, porque muitas vezes a mulher decide, né? A gente percebe no nosso dia a dia, e nós só somos comunicados o que vai acontecer. Vocês são assim. Eu não sei se ele foi acometido numa pré-reunião para conversarem, e ele chorou, pediu desculpa, estou muito arrependido, tal. Eu não sei se isso aconteceu, porque o livro não narra esses fatos. A gente dá a entender que sim. Então, porque assim, mas então essa, por exemplo, tipo, não rola essa evolução já no plano espiritual, né? Da pessoa tá lá e lá se resolver, entendeu? Não. Tipo, não e rola. não precisar vir para cá para passar Raquel, por isso e depois voltar. Se a gente pegar alguns livros aí e observar, tudo se passa aqui na Terra. A gente evolui sim na erraticidade, mas o grande salto da evolução, do progresso espiritual, é encarnado. Porque aqui você fica completamente entregue à matéria, a matéria e aquilo que está no teu coração.
Se o que você aprendeu no plano espiritual está bem sedimentado e você consegue ser mais esses conceitos serem mais vigorosos que o teu egoísmo, e aí você dá uma demonstração, uma prova que você realmente caminhou nesse progresso. Porque Jesus fala assim, olha, eu venci a morte, quer dizer, eu venci todos os obstáculos que uma vida terrestre podem ter, e eu venci. Então, ele dá a demonstração que as dificuldades aqui na Terra, e veja, Cristo planejou a encarnação dele, né? E quando está aqui na Terra, é aqui que você mostra a que veio. Quais são os seus propósitos verdadeiros, porque aqui você ou domina a sua animalidade, ou a animalidade te domina. Então, mesmo combinado, vem o exercício. Vem o exercício. Porque nós precisamos reparar uma série de coisas. Por exemplo, esse cara viciou essas duas moças num comportamento sexual desregrado. Então, quem é que vai ter que consertar o que ele fez? Ele próprio como pai. Ele próprio. Então, e todas as relações estão conectadas assim ou não? Pode ser que relações novas sejam inesperadas, assim. Tem as relações inesperadas, sim. Tem aquele filho que é gerado num bailão de carnaval, que você cachaçou todas, curtiu, transou e arrumou um filho fora do planejamento. Existe, sim. Bastante. E tem aquele que é planejado. Isso vai depender muito da sua estrutura de evolução. Às vezes você dá sorte de ser empurrado para o seu parceiro, para o seu planejamento, antes que você dê asas ao seu animalismo. Mas pode ser que fraqueje, que falhe o planejamento, sim. Principalmente. Mas no geral a gente no geral está combinado já. Tipo, no geral, né, entre aspas. Aquela figura do anjinho, do Cupido, é muito mais real do que a gente pensa. Mas falando não só da relação amorosa, assim, mas em todas as relações, tipo, de amigos e tudo mais, sabe? Principalmente. Tipo. Também. Isso já também vem planejado? Também planejado. Principalmente as relações, além das de primeiro grau, as que circundam o encarnado. Até a cidade onde você vai morar é de acordo com a sua necessidade, do seu planejamento. Mas, assim, rola umas intuições, assim, de tipo, talvez sim, né? Acho que a gente já até falou disso em outras aulas. Rola uma intuição. Mas de tipo, vai lá falar com aquela pessoa. Rola uma vontade que você não entende. Né? Todo mundo fala, mas eu não sei o que você viu nessa pessoa. Você fala, mas ele é tão lindo. Só você viu isso. Né? Isso passa, depois de uns 4, 5 meses, às vezes alguns 2, 3 anos, some e você vê, meu Deus do céu, que roubada que eu entrei. Mas aí você já está amarrado. Ai, Senhor, continuemos. E mesmo os mais jovens solteiros que estão ouvindo eu falar isso, imagina, isso aí não vai acontecer comigo. Vamos aguardar. Quem viver, verá. Olha lá o Marcelo de Rabinho de Cavalo, olha lá. Olha lá. Cadê a Tânia? Ô, Tânia, você não acha o Marcelo bonitinho? Eu tô com a arma aqui apontada para ela, tem que dizer. Tirando a Juba. Então, mais comprido que o meu cabelo já. Então, as minhas filhas, quando vê a foto minha, quando nova, e vê pendurada na parede, olha para mim, olha para minha mãe e fala, mãe, você foi enganada, né? Comprou um produto e te entregaram outro. Se elas soubessem que elas são a sua cara, elas não falariam bem. Pois é, não, eu não falo nada. O tempo é o melhor. É o melhor. Principalmente a Jéssica, né? Deixa para lá, vamos ver. Deixa, melhor abafa. Elas nem sabem o que elas estão injuriando. Elas nem imaginam. Pois é. Pergunta 388. Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seria o efeito
de uma espécie de relação simpática? Olha que interessante. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia dessa ciência, que compreendereis melhor mais tarde. Olha, nós temos fios invisíveis que nos atraem uns aos outros e que quando nós estudarmos melhor a lei do magnetismo, nós vamos entender mais esses fios aí. Mas ele coloca tudo isso aqui no futuro. A gente começa agora, final dos anos do século XX, começo do século XXI, a gente começa a retomar os estudos do magnetismo. E quem sabe a gente chega um dia lá, tá bom? Vamos lá. Os encontros... De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. Tudo magnetismo, né, Neto? A energia, você conhece. É como falar assim, ó, você sente o cheiro do cara. Você sente o cheiro, é um cheiro espiritual, né? É engraçado, eu tenho esse negócio, cara. Se eu bater o olho na pessoa e dizer assim, isso aqui não fica com a cara, pode ir. O cara pode ser maior santinho assim, falando, mas se bater assim, cara, nossa. Alguma coisa tem. Ah, sim, tem. Para isso eu tenho um faro bom. Mas ele vai falar alguma coisa sobre esse seu faro aí, se eu não me engano. A antipatia, olha que ele fala, ó, a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta. Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas, à medida que eles se elevam, espera só um pouquinho aí que está chegando a dona Thaís, à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Boa noite, dona Thaís. Boa noite, desculpa o atraso, estava trabalhando até agora. Muito bom, fico feliz de saber que você estava trabalhando. O senhor Adriano está aí? Está aqui do lado. E por que ele também estava trabalhando? Ele também. Eu estava em reunião e ele estava respondendo e-mail. A mulher defende o maridinho. Tudo bem, continuando. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor? Você olhou para o cara, você não foi com a fuça dele, ele quer saber se essa antipatia nasce em você ou no cara. Resposta. Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não compartilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Aí é que tá. Viu, Marcelão? Às vezes você tá tudo cheio de boas intenções e o cara não quer saber. Então você evita, caminha. Eu acho que bate um pouquinho com aquela história do cara que não receber bem o discípulo. Jesus fala que bata a poeira, tira até a poeira da sandália e nem pise mais naquele lugar. Lembra? Tem um negócio assim no Evangelho? Então não jogue pérola aos porcos. Não, mas é interessante ver isso aí que você falou, porque geralmente isso que acontece mesmo. Quando eu não vou muito com a cara, eu fiquei até estranho quando eu estava lendo ali que
O cara fica com essa raiva, quer dizer, quem é muito ruim, o cara já quer, tipo, ou bater, agredir, ou desejar mal mesmo, né? Ó, o fato de você estar bem, tranquilo, apesar de estar sofrendo as mesmas coisas que o outro, e se o outro não tem conhecimento, uma ética, esse seu bem-estar incomoda ele. Nossa. Você entendeu? Você fala, pô, esse cara tá se ferrando que nem eu e ele tá bem. Ele tá em equilíbrio. Eu tô aqui nervoso, que eu tô suportando. Você acaba se transformando na gota, no catalisador do ódio dele e aí ele desconta tudo em cima de você. Mesmo sem motivo aparente. É um negócio muito sério. Esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. Nem o véu que lhe cobre certas coisas. Aliás, sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. O que quer dizer com isso? Ele deixa emergir toda a sua forma de pensar, todas as partes que compõem a sua personalidade, seu ego, o seu egoísmo, a sua tirania, ou seu bom humor, o seu mau caráter, o seu bom caráter, ele deixa isso se expressar. Mesmo convivendo com uma pessoa que anteriormente lhe deu um tiro na cara. Ele não deixa essa lembrança de ter sido assassinado por essa pessoa que hoje está do seu lado, às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu pai. Sem essa lembrança, ele consegue ser essa pessoa natural e ele contribui para que essa relação dê frutos. É isso que é interessante, esse esquecimento do passado, tá? Alguém observou aí no texto alguma coisa diferente disso? Eu falei de uma forma bem reduzida. O legal disso é que, como o objetivo é essa parte de evolução, você vai, nesse esquecimento, como você falou, pode ter sido uma pessoa que deu um tiro na tua cara, quer dizer, você vai conseguindo aparar essas arestas, né? Você consegue, numa relação carnal que você não lembra, que já pensou, todo mundo que você olhar para cá e diz, aquele ali me matou enforcado, aquele ali me deu um tiro, aquele... Quer dizer, você ia ser bem mais complicado, no que você esquece, aquelas pessoas assumiram o compromisso que a gente sabe, né? Ou assumiram, ou dependendo do tipo de... E também tem essa, como o Raquel interpretar, se as pessoas assumem, às vezes elas não têm condição ainda de assumirem, né? São impostas, né, Neto? São. E você tem que fazer isso porque precisa fazer. Também tem uma outra coisa. Bom, isso explica muito, né, das desavenças que há entre as famílias, né, em geral. Em geral, o núcleo, os agrupamentos familiares são constituídos de espíritos que vêm fazer resgates, né, kármicos, em geral. Não é isso? São raras as famílias... Oi? Eu falo assim, alegoricamente, as famílias são pequenas enfermarias. Isso aí. Porque tem isso, a gente esquece, isso é fato, mas tem uma coisa importante que a gente vai ver e observar agora a nível de tratamento espiritual. Existem alguns fatos na vida presente que parece que despertam, que fazem emergir sentimentos que a pessoa não sabe a causa. Mas, de repente, você começa a não confiar mais naquela pessoa como você confiou até ali, aquele instante. Um certo comportamento dessa pessoa ou algum fato do seu meio ambiente parece que desperta de novo a desconfiança dela.
Eu já percebi isso em algumas coisas, em algumas pessoas. E aí o que acontece? É uma complicação muito grande. Porque você vai ter que passar o tempo todo provando para essa pessoa que você não é aquilo que ela acha que você é. É um saco. É complicado. Diga, Diego. Marlene quer falar. Deixa a Marlene falar primeiro, que Fala, ela já tá com a Marlene. mão levantada aí faz tempo. Tem que abrir o microfone, Marlene. Seu microfone está fechado. Você está no microfone, você está no notebook ou no celular? Tá, entendi. É notebook. Não, é celular, né? Nos dois. Se for no seu celular, você bate com o dedinho na tela, vai subir o microfone e a câmera. O microfone deve estar vermelho, cortado. Você bate o dedinho nele que ele abre. Ó, vai ali e escreve. Francisco, acho que você, como dono da sala, pode abrir o microfone dela, não pode? Eu não consigo. Não? Não. Eu não consigo. Deixa eu falar aqui com ela, peraí. Cadê meu teclado? Ô, Neto, pede para ela mandar o áudio pelo WhatsApp, Ah, sim. no grupo. Pode mandar o áudio pelo WhatsApp. WhatsApp do grupo. E ela tocando na tela com o mouse no computador, não aparece o microfone? Mistério. Peraí, deixa eu achar ela aqui que eu vou falar com ela. É melhor telefonar para ela. É. Viva a voz. Caiu. Não, caiu. Marlene caiu? Parece que sim. Ah, voltou. E o pior é que eu troquei de celular, achei lá no grupo, quer ver? Eu troquei de celular e aí eu não. Para variar, o cadastro dela também foi pro Beleléu. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou achar. Imagina que não. Davi, Se ela percorrer o mouse aqui embaixinho, não vai aparecer os ícones, né? Ô, Neto, o celular dela é 12. Ah, não precisa do 12. 98170 4435. deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Quer que eu repita? Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui só uma coisa. Fala. 98170 4435. Tá. Essa situação pode ser encarada como aquele negócio do exemplo lá, que o espírito louquinho para falar e não consegue. Marlene, fala por aqui. A gente te ouve. Vamos ver. Vê no seu celular que eu mandei um WhatsApp.
Não é, Neto? Ô, Tá Neto, escutando, tá escutando. Neto, uma ocasião feito essa daí, é até a explicação da parte da idiotia ou loucura, quer dizer, o espírito está normal, quer falar, quer se expressar, e o corpo, que seria o celular no caso, Aqui? não vai. Tudo bem? Ela está gravando o áudio aqui. Onde paramos? 393? Neto, deixa eu fazer uma pergunta antes. Passa. Esse negócio, isso que você me falou de sentimentos me lembrou um negócio chamado o déjà vu, né? Você sabe, você tem alguma explicação disso aí ou nada? Puta, olha, eu já li alguma coisa há muito tempo atrás, mas eu achei que não foi nada muito sério assim, que eu nem guardei direito. Eu não sei te falar sobre isso, não. Não sei. Tá bom. A única coisa que essa questão desses estalos de percepção, eu acho que tem uma coisa que eu não tenho capacidade de entender e de saber, e que eu desconfio. Eu desconfio. Por exemplo, o futuro. Saber o futuro, né? É um treco tão complicado, mas você vai ver aqui, em algum lugar desse livro, ou no Evangelho, eles falam assim, ó, que o espírito mais elevado, ele observa o viajante e percebe na estrada em que o viajante percorre, os locais aonde ele pode sofrer algum dano. E esse dano pode ser ou não impedido de acontecer. Eu fico pensando assim, ó, se o espírito está num local mais elevado e olhando, é como se você estivesse em cima de uma montanha e percebendo um carro passando por uma estrada lá embaixo e você percebe os locais perigosos dessa estrada. E você alerta o motorista para que ele reduza a velocidade ou faça um desvio aqui, um desvio ali. Então eu fico pensando assim, ó, futuro, passado e presente. Será que existe mesmo? Não sei. Então, vamos trazer para cá. Neto, você sabe que é o déjà vu? Resposta, não. Acabou. Mas eu acho que é uma coisa que você que é mais novo que eu, tal, e você tem jeitão de ter alguns neurônios a mais, você pode pesquisar, tal, e quem sabe um dia você nos ensina a respeito. Ou para mim mesmo, quando eu for mais novinho na próxima encarnação. Mas eu, por enquanto, estou fora. Mas eu desconfio. Como é que tem aquele ditado que fala? Não conheço tudo, mas eu desconfio que tem muita coisa por aí acontecendo e que a gente ainda não é capaz de perceber, de entender, nem temos condições de entender. Desconfio. Pronto. Francisco, posso fazer uma pergunta? Passa. Você estava falando agora há pouco que essas relações familiares, né? Às vezes vem a pessoa que te deu um tiro na outra vida, vem como seu pai ou como seu filho, enfim. E aí é uma resolução do tipo, a pessoa te fez um mal numa outra vida e você tá ali para lidar com essa situação, né? Ou da pessoa, não sei se perdoar ou rever o que aconteceu, não sei exatamente. Mas e quando as pessoas fazem mal nessa vida, entendeu? Tem muita gente ruim que faz muita maldade no mundo, né? Bem. E aí, se você tá numa situação que a pessoa tá te fazendo mal agora, isso significa que é para você evoluir ou que é a pessoa que não evoluiu e veio ao contrário? Entendeu? Entendi. Quando a gente estuda no livro Aveluz, tem um capítulo chamado Justiça, em que um dos seus discípulos pergunta a Jesus na questão da justiça. Por que certas pessoas parecem que nenhum mal lhes acomete, tal, e esse discípulo pergunta para Jesus sobre essa questão. E Jesus faz a seguinte observação, que nenhum mal
lhe acontecerá sem que haja uma necessidade. Necessidade. E aí, que necessidade seria essa? A gente estudou aqui atrás, se eu não me engano, que o espírito ele é provocado em sua inteligência, ele é provocado a se desenvolver moral e intelectualmente. Gente, eu preciso ter em mim todas as habilidades que o planeta Terra, todas as experiências que o planeta Terra possa me servir. Para isso que eu estou na Terra. Porque quando eu adquirir toda a bagagem que esse planeta pode me dar, de forma positiva, construtiva, eu ganho direito a ir para um estágio acima, igualzinho o jogo de videogame, tá? Aí a gente pergunta assim, ó, determinadas situações na vida, você tem a oportunidade de experimentar de forma voluntária ou ser empurrado para ela. Então, determinadas situações de dor, você pode servir de auxiliar aquela pessoa que está passando por aquele grave problema, conviver com aquela pessoa que está passando por aquele problema e adquirir com isso uma bagagem, um conhecimento daquele tema. Você pode fazer vista grossa, falar isso é problema dela, não quero nem saber, tal. Então você deixaria de aproveitar essa experiência pautada no amor. Mas você precisa daquele conhecimento. O que vai acontecer? Você vai ficar sujeito, então, à ação do meio ambiente, que provavelmente irá provocar aquela situação. Principalmente se na sua ficha tiver um débito, uma necessidade desse assunto com uma marca negativa. Então, você une a necessidade expiatória com a necessidade da vivência. E aí você cumpre esse problema. Então, Raquel, se você recebe o mal, das duas, uma. Ou você, segundo Jesus, precisa passar por essa experiência de forma compulsória, né? Porque vítima não existe. Vítima aleatória não existe nessa terra. Não existe. Ele fala isso, como é que fala em latim? Ipsis literis, não é isso? Os mais letrados aí, por favor, me ajudem. Ipsis literis. Isso, o pessoal do livro aí. Então, é exatamente isso que acontece com a gente. Não tem erro. Não tem erro na administração espiritual de cada um de nós. Cada um tem o que precisa. E aí tem outra situação, Jesus explicando para um dos seus discípulos também, num outro momento lá, porque o discípulo fala, mas Jesus, essa coisa de com a espada fere, com a espada será ferido, não fica um negócio meio assim? Quer dizer que toda hora vai ter que ter um pecador? Porque sempre tem aquele que mata, então sempre vai ter aquele que vai assassinar esse que matou outra pessoa em outra encarnação? Jesus falou, o meu amigo, o que está escrito na lei? Que Deus é amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Eu, quando escutei isso, Jesus falando, eu achava que o amor divino cobre um monte de pecador na terra. Nada disso. Os atos positivos que nós cometemos na vida, os atos de caridade, de se doar voluntariamente para qualquer coisa, entra como se fosse um crédito na sua folha, na sua contabilidade espiritual. Por quê? Gente, você tendo uma vida relativamente confortável e você sai da sua casa para distribuir um prato de comida quente, para fazer uma caridade num asilo, num orfanato, auxiliar analfabetos a aprenderem a ler, a escrever, ou cortar cabelo, ou, sei lá, fazer imposto de renda para quem tem dificuldade, para os velhinhos, escrever, como dizia aquela lá,
escreveu uma carta, né? Aquele filme que tem a moça na rodoviária que escrevia uma carta para os nordestinos que queriam se corresponder com o pessoal lá em... Lembra? Não tem um filme assim? Central do Brasil. Central do Brasil. Então, são atos de se doar para a humanidade. Isso cria em você um conhecimento, cria uma luz, cria um astral que te contrapõe aos seus problemas que você precisa consertar, de alguma maneira. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Amém. Prossigamos. Então, Francisco, essa questão que a Raquel levantou é bem interessante, e a que você colocou também da doação, porque quando eu voltar para casa, eu sei que não vai ser fácil eu voltar a conviver com meu irmão, porque eu sei que a gente tem alguma coisa a resgatar. E eu espero muito que os tempos fora de casa me ajudem, né, a voltar mais forte, né? Porque eu estou tendo muita experiência assim de amor aqui, né? Doação, amor, olhar o próximo, e eu me enxergar um pouco como sendo egoísta, no sentido de que eu fico muito fechada nas minhas coisas, muito sozinha no meu mundinho fechado, né? Então, nossa, eu peço muito sempre, né, que essa experiência me ajude, né? Porque não vai ser fácil não voltar. Pois é. Olha, Posso falar uma coisa? Fala, Tânia. Claro, deve, sempre. Eu acho que você vai ter muitas oportunidades aqui em São Paulo. Então, você deve pensar no sentido muito fechado, assim, de tenho que voltar. Às vezes, essa é a oportunidade que você precisava para poder se expandir. Pode ser, Inclusive, né? Pode ser. intelectualmente, dar continuidade aos seus estudos, né? A sua carreira acadêmica e tudo isso. Então, tá tudo certo. Na verdade, assim, o resgate, vocês já estão fazendo esse distanciamento, às vezes o distanciamento físico, às vezes é importante para que as pessoas possam dar mais valor, né? A presença do outro, ter mais entendimento também, né? De algumas situações que às vezes dia a dia a gente não consegue discernir, mas não significa que a gente tenha que ficar o tempo todo grudada com aquelas pessoas que são, de alguma maneira, um desafio para a gente. Mas só o fato de você estar se abrindo para o perdão, para a compreensão do perdão, já é um grande avanço, principalmente para você, né? Para o seu entendimento, para o seu espírito mesmo, para você se libertar, de repente, de algum tipo de dívida que possa ter sido contraído num outro momento, né? O que a gente não pode o que a gente não pode perder de vista, e isso eu tenho me percebido em mim, é assim, ó, a caminhada espiritual, ela é muito lenta quando a gente olha pelos nossos olhos. Porque às vezes a gente tem uma perspectiva de que eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, mas, gente, não é fácil você ser assim, ser assado. Você se modificar, esperar que o outro se modifique, é um treco que não pode ter a questão do tempo curto aí envolvido. Você tem que dar tempo ao tempo. E, às vezes, é uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, o negócio vai se resolver lá na frente. Olha, às vezes você tem 10 segundos de confusão mental para ser resolvidos em 4 encarnações depois. Às vezes um pequeno ato desta vida, um pequeno desnível da sua capacidade de discernir, uma pequena bobagem, pum, você estraga 4 encarnações para serem resolvidos. Tem um livro que eu não acho desgramado, eu sempre cito ele, mas é a história de um cara que ele está em um desses planetas desenvolvidos, ele vem encarnar aqui na Terra depois. E ele faz uma bobagemzinha lá, que ele vai ter que vir para a Terra e fazer 4 encarnações para recompor a sua estrutura perispiritual e poder voltar para o planeta dele lá. E olha que é um ato ligado ao desafio científico que estava vivendo no planeta.
Então, assim, a gente precisa ter muito autoestima, um carinho muito grande por nós mesmos e nos compreender como pessoas falíveis e com muita dificuldade de ser o que esses livros todos estão nos mostrando a necessidade. Tem que dar tempo ao tempo, muito carinho conosco mesmo, porque nós não vamos nos tornar anjo de uma hora para outra. Infelizmente, nós não temos esse pedigree. Poucos têm. Poucos têm essa coisa. O importante, olha, Jesus fala lá para o Bartolomeu, alegria, coragem e bom ânimo. Alegria, coragem e bom ânimo, sempre. Coragem para se perceber aonde é necessário se trabalhar. Alegria, que é para que você, mesmo se percebendo um ser imperfeito, com todas as suas encrencas, não se tornar uma coisa horrível de se conviver, né? E bom ânimo, que é para realmente ir atrás e dos desafios. E ele sabe que o tempo é a ordem do dia, tem que se ter. E cuidado para não se autodepreciar, para não cair numa depressão depois, numa autorrotulação de que eu não presto, tal, e isso não é bem assim. Quanto à relação que nós temos com a pessoa de dificuldade, eu vou falar, por exemplo, o relacionamento com a minha esposa, né? Muitos e muitos anos a gente brigou muito por um determinado assunto. Eu ficava muito mal e ela não estava nem aí na dela. Para ela, isso era uma situação tranquila, mas para mim era um assunto muito mal, muito ruim, que me deixava muito fora do prumo. E essa falta de mobilização por parte dela me irritava profundamente. Muito tempo se passou até eu perceber que, na verdade, eu é que precisava modificar alguns credos, alguns conceitos que eu tinha dentro de mim. Porque ela já estava estabilizada naquele assunto, tranquila, serena. Eu é que precisava modificar o meu jeitão se eu quisesse ter uma tranquila existência nessa jornada. Senão, não ia dar muito certo, não. Eu não ia ter sossego aqui dentro. Então, às vezes, uma análise das nossas crendices, das nossas formas de reagir, das nossas formas de pensar, vai nos tornar pessoas mais leves, mais fáceis de conviver, porque às vezes nós é que somos a encrenca. Não sei, Laura, mas assim, a gente tem que pensar bastante. Por isso que, assim, a humildade é uma das primeiras bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Porque se o cara não tiver a simplicidade de se perceber, de se analisar, nunca nós vamos ter a chance de mudar. Porque, como é que fala? Se olho por olho, dente por dente, a Terra seria um local só teria cegos, né? Porque um ia arrancar o olho do outro. Então, sei lá, tem todas essas coisas que a gente fica pensando bastante. Então, vamos nós aqui. Onde é que paramos? 393. 393. Cadê você? De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele se lembrasse do que as originou. Mas, do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse uma primeira, e esta, assim, e está assim sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha a pergunta de Kardec. Interessante, né? Como é que ele sabe se o problema que ele está passando ele causou na vida anterior, se ele não lembra? Cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado?
Interessante essa pergunta, porque fala, então, quer dizer, o cara é colocado na Terra sem nenhuma lembrança e ele está por si próprio. Ali encarnado, ele vai deixar fluir o que ele é. Safado sem vergonha, correto, íntegro, ordinário ou não, canalha ou não, ele vai deixar fluir, né? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento. Ele é dado, como é que é? E o que lhe poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa, que compreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Olha que interessante. Ele não vai exatamente reparar com aquelas pessoas que ele cometeu a tranqueira, mas ele vai pedir para passar por coisas semelhantes para que ele possa, de novo, pôr em prática ou não o que está dentro dele. E vai pedir para o anjo da guarda dar uma cutucada na consciência dele. Gente, alguém já foi fazer alguma coisa que tinha uma voz gritando, uma tendência aqui no estômago, uma coisa falando isso vai feder, para não falar outra expressão, senão o Juliano corta a gente na edição, né? Isso vai dar um grande fedor? Alguém já passou por essa situação? Este é o teu anjo da guarda tentando chacoalhar a sua cabeça para você não fazer. Interessante a gente perceber esses sinais. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente e a qual resistes instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito entrado nessa nova existência, acho que é encarnado, né? Se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta entre eles. Se não temos, durante a vida corporal, aqui é Kardec colocando, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição. E nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo de abrigarmos, de não mais cometermos as mesmas faltas. Nos previne a resistência. Trocando em palavras miúdas, né? Nós temos instintivamente uma voz nos alertando das bobagens que vão se acontecer em nossas vidas e nossos atos. Nós temos. Temos que aprender a ouvi-la, né? Quando não temos essa voz, nós temos a educação moral que foi dada pelos nossos pais. Então, aí entra a nossa própria consciência atuando como um parâmetro. E, a partir daí, entra uma terceira força, que são aquelas coisas que tem dentro de você, que não estão apagadas, mas que devem ser contidas, devem ser acalmadas,
Porque dar voz a essas coisas que estão dentro de nós podem nos levar a situações de arrependimento, de perda de oportunidade de se alcançar algo positivo e para a qual estava planejado nessa encarnação. Então, todas as nossas decisões, todos os nossos atos devem sempre estarem em observância com essas forças que a todo instante estão sendo drenadas no nosso dia a dia. Gente, quando você acorda, já vai escolher se vai pôr chinelo ou se vai descalço até o banheiro. Ali, tudo isso já aconteceu. Então, é assim que nós vamos trabalhando a nossa existência.